Ok. Então, dentro desse contexto da igreja perseguida, nós podemos trabalhar sobre a noiva de Cristo, né? O sofrimento da noiva de Cristo. Mas esse sofrimento da noiva, ele não é por acaso. Então nós vamos entender o porquê esse sofrimento e entender como a igreja deve agir através desse sofrimento e também as consequências desse sofrimento, ok? Então assim, nós não vamos trabalhar num texto específico. Cada ponto que eu abordar aqui, nós vamos trabalhar em textos em loco, em cada ponto, ok? Então, o tema da nossa mensagem, né, o subtema da nossa mensagem é a noiva que sofre com Cristo, ok? A base principal da nossa pregação de hoje é Mateus capítulo 5. Eu peço aos irmãos que voltem lá para Mateus capítulo 5, dos versos 10 ao 12. Primeiramente vai dizer o seguinte: e sucederá naquele dia... eu tenho Miqueias. Perdão, meus irmãos. Para Miqueias. Ok. Mateus, capítulo 5. Pronto. Mateus, capítulo 5, do 10 ao 12. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Oremos. Bendito Senhor, maravilhoso Deus, clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti pela Tua força, pelo Teu poder. Que o Senhor venha a nos ensinar, Pai, através da Tua palavra. Que o Senhor venha a agir poderosamente através dela, por meio do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, convertendo as nossas mentes para Te honrar, Te glorificar através da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, trazendo a nós entendimento e vivência da Tua palavra, Pai. Que possamos compreendê-la, aplicá-la em nossas vidas e vivê-la realmente. Nos ajuda, Senhor, pois sabemos que somos fracos e limitados. Necessitamos do Senhor a cada dia. Nos ajuda, Deus. É tudo isso que te pedimos, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Ok, então, com base nesse texto, né, nós vamos trabalhar nesse texto e em outros, nós vamos trabalhar no contexto das igrejas ao redor do mundo e da perseguição à igreja de Cristo. Nós sabemos que quando falamos de igreja perseguida, nós não pensamos só na janela 1040. E aí os irmãos lembrem que eu falei sobre a janela 1040. A janela 1040 é uma janela que fica no norte da África, ali na região da Ásia, em que os países, e tem algumas bandeiras aqui, e os países estão os países que são mais perseguidos, ou seja, o evangelho do Senhor é mais perseguido, os crentes em Cristo são mais perseguidos. Eu acho que todos receberam uma bandeirinha, não foi? Quando entraram, cada bandeirinha dessa é de um país perseguido dentro dessa janela. Uma dos movimentos missionários que ajudam os cristãos nesses países é um dos movimentos chamado Portas Abertas. E aí, se os irmãos quiserem saber um pouco mais sobre a igreja perseguida, você pode ir lá no YouTube, no Google, pesquisar sobre Portas Abertas e vai estar lá toda a lista de países perseguidos, como que eles trabalham e como que eles ajudam pessoas, inclusive, em que estão nesses países a obter a palavra do Senhor e a também serem ajudados com outros tipos de auxílio, como mantimento e tudo mais, ok? Também orientação. Então, pensando nisso, pensando em igreja perseguida, a gente não deve pensar em sinal de fracasso, tá certo? Igreja perseguida não é fracasso.
Não significa que a igreja fracassou. A igreja ela não fracassou. E pensando nesse contexto, assim, num sentido paradoxal, né? A igreja não está fracassando, mas ela está avançando. Ok? Então, pastor, mas ela não é perseguida? Como é que não é um sinal de fracasso? Porque o crescimento do evangelho, o desenvolvimento do evangelho, ele ocorre de acordo com a vontade de Deus e com o agir de Deus. Então não importa quem esteja perseguindo, se são governos, se é a sociedade, se são ideologias, se é qualquer outra coisa. Nada é mais forte do que o agir de Deus em nossas vidas. Pensando no texto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então essa perseguição, ela é um sinal de autenticidade. Olha que interessante. É um sinal de autenticidade da igreja. Então Jesus prometeu que a gente passaria por perseguições, né, por tribulações. Lá em João 16:33 fala: no mundo tereis aflições. Então, se ele fala que no mundo tereis aflições, ele não promete que a gente vai passar por essa terra vivendo numa boa ou numa nice, né? Não. Jesus fala que, olha, o mundo tereis aflições porque o reflexo de vocês sou eu. Entendam, Cristo foi perseguido. Cristo foi perseguido, Cristo foi morto pelas pessoas. Então, ele foi perseguido por este mundo. Então, o reflexo de Cristo está na igreja. Ele é o cabeça da igreja. O corpo de Cristo somos nós. Então, nós refletimos Cristo, e ao refletir Cristo, nós seremos perseguidos como ele foi. Ok? Mas ele prometeu algo no texto também. Qual foi a promessa? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, né, através de Cristo, nós também venceremos. Amém? Seremos mais do que vencedores. Não é isso? Então, pensando nisso, nós vamos trabalhar em 3 pilares. E o primeiro pilar seria a causa da perseguição. Nós vamos entender um pouco hoje sobre o porquê a igreja é perseguida e a causa disso. Então, a causa principal tem a ver com um conflito espiritual. E esse conflito espiritual está especificado lá em João, capítulo 15, dos versos 18 ao 20. Se os irmãos quiserem abrir aí, João, capítulo 15, dos versos 18 ao 20, vai dizer o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Então, meus irmãos, quando vai falar sobre essa questão de nós sermos odiados pelo mundo, vai falar sobre quem nós servimos, ok? Nós somos odiados pelo mundo porque nós não servimos ao mundo, nós servimos a Deus, servimos à luz, ok? Não servimos às trevas. E vejam o verso 20. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Ok? Então, entendam, o mundo aqui, a palavra mundo aqui usada em João, ela não tem a ver simplesmente com sociedades, tá certo? Ou com meio social, ou com meio político, ou algo assim.
tá bom? Não é universo. Aqui a palavra mundo, que é dita, ela está falando sobre o contexto de mundo caído, sobre o mundo que está habitado em pecado. Quando falo mundo do vos odeia, é o mundo do mal. As regiões das hostes celestiais, as hostes dos principados e potestades que lutam contra nós. E assim também o mundo, né, a parte do pecado que odeia a luz. Ok? Então, o mundo aqui tem a ver com o sentido hostil relacionado à santidade. Tá? Então, o verbo que é usado aqui entre mundo tem a ver aquela incompatibilidade entre luz e trevas. Tá ok? Então, o mundo seria o mundo que jaz nas trevas. Então, por que o mundo nos odeia? E aí vem o verbo odiar, né, que também é usado aqui. O mundo vos odeia, que indica uma aversão do mundo em relação a nós. O mundo, ele não nos suporta. E lembre-se que o que eu estou falando aqui de mundo não é simplesmente o planeta ou a humanidade. O mundo é o sistema caído, corrompido, pecado. Então o mundo nos odeia. Então, se ele nos odeia de uma forma ativa, não de uma forma passiva. Ok? Ele não é um ódio simplesmente, eu não gosto daquela pessoa, não. É um ódio no sentido de não querer a gente por perto. No sentido de afastamento mesmo. O mundo nos odeia nesse sentido. Eles não nos suportam. Ok? Então, essa rejeição, ela torna-se inevitável nesse quesito. E até, de certa forma, compreensível. Então, entenda-se, a gente sofrer perseguições é algo orgânico nosso. E é o que está descrito aqui no verso 20 de João. Se me perseguiram, ou seja, Cristo falando, se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Então, se vocês são um reflexo de mim, se vocês agem conforme eu agi nesse mundo, se vocês fazem a vontade do Pai, se são obedientes ao Pai, o mundo vos perseguirá, porque o mundo não me amou, me odiou. Ok? E é isso que Cristo está dizendo. Então, a perseguição, nesse caso, ela é base da essência de ser cristão. Ela é base da essência de ser cristão, sofrer essa perseguição. Ok? E também, ela é uma extensão daquilo que Cristo também sofreu. Então, se você é perseguido neste mundo, você essencialmente é cristão. E se você sofreu essa perseguição, você sofre uma extensão do que Cristo sofreu. Tá certo? Então, no verso 19 vai falar algo interessante. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria. Pertencessem, né? Ele os amaria. Então, se nós pertencêssemos ao mundo, ele nos amaria, como se fossem dele. Então, se há cristão que não sofre perseguição, de certa forma, ele tem que pensar o que está acontecendo na vida dele. Por quê? Porque ele, sendo contrário ao mundo, ele vai sofrer perseguição. Tá certo? É algo orgânico nosso. Então Jesus fala isso a um grupo de discípulos aqui em João, né, que testemunharia a crucificação dele em breve. Ele vai falar que logo antes da crucificação, e ele vai falar também de um grupo que posteriormente, lá em Atos, sofreria
a perseguição do sinédrio judaico, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça da época, ok? Então, eles enfrentariam esse ódio, a crucificação do seu mestre, esse ódio do sinédrio e também, publicamente, do Império Romano. Tá certo? Ele estava falando isso aos seus discípulos. E eles precisavam entender essa oposição. Eles precisavam compreender que não era algo por erro, ou algo que estava inclinado ao fracasso, mas por um ponto estratégico para o crescimento da palavra. Tá certo? Então, as consequências naturalmente estão alinhadas com o que somos em Cristo. Tá certo? Então, a perseguição, ela surge pelos mesmos motivos, como eu já falei aqui, onde a igreja proclama que Jesus é o único caminho, e eu vou pedir aos irmãos que me ajudem com os textos, Atos 4:12, existe uma confrontação da corrupção, certo? Nós confrontamos toda a corrupção, confrontamos a mentira, confrontamos o pecado completamente. Então, defender a santidade, defender a família, defender a vontade de Deus, é se colocar em rota de colisão com o mundo, com o mal, com o pecado. Alguém abriu aí em Atos 4:12? Leia, por favor. E não há salvação em meio do povo, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pronto. Então o mundo, ele se coloca e defende valores completamente e absolutamente opostos aos nossos. E lembre-se mais uma vez que quando eu estou falando mundo, eu não estou falando de planeta ou somente de sociedades, tá? Eu estou falando do mundo caído, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui sobre o contexto de mundo. Então essa doutrina, meus irmãos, implica numa inimizade, ou seja, numa contrariedade. É a inimizade que fala lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Certo? Então, essa inimizade, ela se desdobra para um contexto de hostilidade, de briga mesmo. De ataque. Ok? E esse ataque existe para com a igreja. Por isso que a igreja é perseguida. Porque é uma briga de dois reinos: o reino dos céus e o reino das trevas, tá certo? Então, a perseguição é algo real, é algo que existe, é algo que é uma complementaridade daquilo que é ser cristão. Mas não é algo que diz estritamente sobre nós, ok? Porém, é algo que diz relativamente sobre tudo que nós somos em Cristo. Porque a igreja é perseguida porque carrega o nome de Cristo. Carrega esse nome marcado em si. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Fazemos parte deste corpo. Então, por que a igreja é perseguida? Porque há esse conflito cósmico, há esse conflito, há essa luta, essa briga. Então, a perseguição, ela não é somente social, política ou cultural, ela é completa, visível e invisível, tanto pelas pessoas que nos veem, quanto pelos principados e potestades que nos atacam diariamente. Ou o diabo, lembre-se, o diabo anda em derredor, né? Buscando nos consumir como um leão. Então,
Quando a igreja é perseguida, nós vemos a manifestação visível desta batalha, correto? Mas sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores, né? E nós estamos sobre a influência do nosso Deus, e não sobre a influência do príncipe deste mundo. Quem seria o príncipe deste mundo? Algum irmão aí abre para mim em Efésios 6:12 e outro irmão em João 12:31. O príncipe deste mundo, ele odeia aqueles que foram resgatados do império das trevas, né? Resgatados do domínio do mal dele, ou do reino dele. Efésios 6:12. Não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais das maus regiões celestiais. João 12:31. Chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pronto, chegou a hora deste mundo ser julgado. E o príncipe deste mundo aí falado em João é especificamente Satanás, certo? E quando fala Efésios 12, são seus anjos. Então, seus demônios, né? Então, nesse sentido, meus irmãos, há uma guerra. Nós vivemos em uma guerra. Por isso que eu sempre falo a vocês, não se dá para viver confortável como cristão. Você não vive confortável como cristão, porque você vive uma guerra. Como é que se vive uma guerra de forma confortável? Eu nunca vi, eu acho que nunca tive relato de pessoas numa guerra que armaram uma rede, a bala comendo ali, armaram uma rede e deitaram tranquilas, né, esperando algo acontecer. Eu nunca tive esse relato. Algum irmão aqui teve esse relato de alguém tranquilo numa guerra? Não. E por que nós cristãos vivemos tranquilos nessa guerra? Tranquilos, respirando o ar puro e vivendo numa boa, deitado numa rede. A gente não pode. Nós devemos viver essa batalha, entender essa batalha, entender essa guerra e viver para glorificar o nosso Deus em alerta máximo da qual somos chamados, né? Não foi o hino que nós cantamos, Igreja Alerta? É alerta máximo, prontos para batalhar. Somos chamados a isso, ok? Então, respondi a pergunta do porquê, né? A igreja é perseguida. Então, vamos agora para a conduta da igreja frente à perseguição. E a conduta da igreja frente à perseguição, ela pode ser um reflexo de Atos 5, do verso 40 ao 42. Atos, capítulo 5, os versos 40 ao 42. Diz o seguinte: E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Tem uma frase, eu não sei se é bem assim, que o sangue dos mártires é a semente para o crescimento da igreja, né? Então, quanto mais a igreja é perseguida, é incrível, mais ela cresce, né? A gente vê até em alguns países, como a Nigéria persegue muito, e outros países também da janela 1040, em que matam cristãos, e alguns pastores
desses locais que enterram suas ovelhas, né? Muito complicado. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor não deixou de ser pregada nesses locais, e ainda assim há convertidos diariamente. Por que será? Porque nós somos chamados para viver essa fidelidade e esse amor. E como é que se vive essa fidelidade e esse amor? Então, fala que aqui os apóstolos, né, após serem interrogados, eles foram açoitados, né? E o açoite não era pouquinho não, era negócio mesmo que lavrava o sangue. Eles foram açoitados, e depois disso acontece algo de forma contraditória para a nossa mente. Depois de ser açoitado, preso, eles saíram regozijando-se. E a palavra aqui, regozijar, né, seria um verbo que expressa uma alegria profunda. Olha que bênção. Quem é que estaria aqui alegre depois de apanhar por Cristo, hein? Bênção, né? E eles estavam alegres por terem sido perseguidos, por terem sido julgados, por sofrer a perseguição em nome de Cristo. Olha que muito legal isso aqui. Então, a punição pública aconteceu, foi humilhante para eles, foi doloroso, mas mesmo assim foi reinterpretado não como humilhação por eles, mas como local de honra. Olha que bênção. Eles se sentiram honrados, dignos, olha o verso 41, dignos de padecer afronta pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Cristo. Olha que legal. E depois disso, eu acredito que o Sinédrio achou que eles iam parar, porém o texto fala que não cessavam, né, no verso 42, de anunciar, de ensinar. Então, a igreja primitiva, meus irmãos, ela é um exemplo desse contexto de perseguição, porque ela não respondeu à violência das políticas públicas ou à violência do contexto cultural, como era no judaísmo, ou à violência social com vitimismo. Estamos sendo perseguidos, vamos morrer. Não, nem com violência. Estamos sendo perseguidos, peguem as espadas e vamos cortar as orelhas, né? Como Pedro cortou a orelha do soldado. Não, eles não reagiram assim. Como é que a igreja reagiu? Como é que a igreja respondeu? Ela respondeu com fidelidade e resiliência. Ela respondeu com alegria sobrenatural. E a mesma conduta ela é vista hoje em alguns países desses que são perseguidos. Nós vemos também em igrejas subterrâneas na China que há uma resiliência, né, uma resistência por parte de muitos chineses. Então, mesmo que nesses locais ou no Oriente Médio eles percam tudo, as igrejas sejam queimadas, muitos sejam mortos, a palavra de Deus cresce e eles não negam sua fé. Tem uma história que na Coreia do Norte, eu não sei se esse fato é real, mas eu escutei essa história, que é muito bonita, e diz que na Coreia do Norte, um grupo de soldados foi matar uma família
que tinha acabado de se converter, né? Eles descobriram e levaram essa família fizeram uma cova rasa, e estava ali um grupo de soldados prestes a matar a família orando ali. Em vez da família ficar com medo, o pai abraçou os filhos e começaram a entoar hinos de louvor ao Senhor. E os soldados que estavam ali mataram a família. Porém, o relato fala que após um ano desse acontecimento, todos os soldados que estavam à beira dessa cova se converteram. Então, a doutrina nesse sentido de que nós podemos entender é que existe uma vontade de Deus, existe a vontade de Deus, existe a santificação, e isso não é desviado do plano de Deus. O plano de Deus é esse. Então, alguns são até instrumentos na mão de Deus para purificar a outros, para ajudar a outros, para pregar o Evangelho a outros, para fortalecer a outros, para testemunhar da sua fé a outros, para revelar Cristo a outros. Então, a conduta da igreja não deve ser de retaliação aos perseguidores, morte aos perseguidores, não. A conduta da igreja deve ser: preguem o Evangelho, vivam o Evangelho cada vez mais. Fidelidade, constância, resiliência, imitando o próprio Jesus na cruz, lá em Lucas 23, 34, que foi o que ele disse: Pai, perdoa-lhes, né? Pai, perdoa-lhes. Então isso aponta para um contexto principal, que seria a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja é uma missão de uma palavrinha aqui que eu inventei: missão cruciforme. O que é isso? Missão cruciforme. É uma missão moldada à forma da cruz. Ok? Moldada à forma da cruz. Então todos nós somos chamados à missão cruciforme, a essa missão moldada à cruz. Então, a nossa missão não é ter força no poder político, não é ter domínio cultural. A nossa missão não é ser aceitos socialmente. A nossa missão é, na fraqueza, depender totalmente, única e exclusivamente de Deus. Essa é a nossa missão. Alguém lê para mim 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 9 ao 10, por favor, verso 9 e 10. Por favor. Segunda Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é quando eu sou forte. Quando eu sofro perseguição, quando eu sofro injúria, quando eu sofro problemas, eu não devo me fazer fraco. Aí é que eu devo ser fortalecido por aqui. Certo? É o que Cristo falou para Paulo.
olha, minha graça te basta. Paulo tinha um espinhozinho na carne, ninguém sabia o que era, mas Cristo falou, minha graça te basta. Ok? Então, sofra por minha causa. E aí ele foi sendo fortalecido. Então, a igreja perseguida, meus irmãos, ela gera um testemunho poderoso do Evangelho de Deus. E ela proclama o Evangelho de amor, o Evangelho que ama os inimigos, o Evangelho da graça que perdoa, o Evangelho da esperança que transcende a morte, que vai além da morte. Todos nós ficaríamos felizes em morrer por Cristo, amém? Amém. Ok? Porque essa é a nossa esperança. É isso? Terceiro ponto o terceiro ponto é a consolação, certo? A consolação na perseguição. Então, a esperança final. E o que seria essa esperança final? Está lá em Apocalipse, capítulo 7. A gente pode usar também aquelas pessoas lá de Apocalipse, que são crentes também em Cristo. Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Diz o seguinte: e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse, Senhor, tu sabes? E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Negócio esquisito, né? Como é que você pode branquear algo com sangue? Alguém já colocou sangue assim em uma camisa branca para clarear? É algo contraditório. Porém, aqui o sangue do Cordeiro representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos somos salvos através de Cristo e por meio de Cristo. Então, nessa visão aí do ápice celestial que João está tendo, ele está vendo uma multidão incontável de vestes brancas, pessoas que são santas, e eles são mártires. E nós somos chamados para sermos mártires em nome de Cristo, ou não? Qual é a palavra lá que se tem? Testemunhas, lá em Atos 1:8. E eu já falei aqui para vocês, a palavra real ali. Quando nós somos chamados para ser mártires, nós somos chamados para viver essa dificuldade por meio de Cristo. Não é para viver segundo a nossa vontade, não é para viver segundo o nosso coração, é para nos esforçar e fazer a vontade de Deus. Fazer com que o reino prevaleça, com que o reino cresça. Isso é viver realmente a vontade de Deus. Aqui, essas pessoas viveram a tribulação, e aqui tribulação é justamente pressão, tribulação mesmo, a grande tribulação, e essa perseguição, esse sofrimento, nós, batistas regulares, entendemos que as pessoas aqui são as pessoas que foram convertidas durante a grande tribulação. E essas pessoas que sofreram essa perseguição, elas sofreram isso como um simbolismo do que são em Cristo, assim como a igreja sofre hoje também. Ok? E Cristo é o agente purificador e redentor de todos e transforma essa perseguição, essa dor, essa vergonha, a morte na vitória e na vida eterna.
esse entendimento simboliza justamente a nossa esperança, a vitória final, o que nós somos realmente chamados em Cristo para sermos. E aqui eu vou contextualizar da época em que João escreveu o Apocalipse. João escreveu o Apocalipse e as igrejas estavam prestes a receber uma feroz perseguição, que aqui estava justamente no período do imperador Domiciano de Roma, e essa visão não seria uma visão como algo fatalístico para escapar da realidade, mas é uma visão para que os crentes tivessem esperança no futuro, esperança na glória de Deus, naquele que prometeu ouvir, naquele que prometeu a nossa redenção final. Por isso nós devemos permanecer fiéis até o fim. Então, os cristãos da época foram lançados nas covas dos leões, eram jogados nas arenas para servirem de alimento para os bichos, mas a morte não é o fim para o cristão, é a porta de entrada, é o começo. É o ponto para estar diante do trono de Deus, prestes à consolação suprema. Então a glorificação tem a ver com isso, com essa ressurreição, com a promessa de Deus para a sua igreja. E a igreja, ela é perseguida, mas não será para sempre. A morte para o cristão não é necessariamente o fim. E Cristo, quando morreu por nós, Ele não morreu para nos libertar da morte terrena, porque o cristão morre, mas para que haja vitória sobre a morte, para que a gente não morra em eternidade, mas para que em eternidade tenhamos vida e vida em abundância por meio daquele que nos salvou. Então, meus irmãos, a tribulação produz em nós eterno peso de glória. É o que diz lá em 2 Coríntios 4:17. Então, a recompensa, e eu gostaria muito que os irmãos saíssem com isso na mente hoje, a recompensa, ela não é terrena, ela não é aqui, ela não é no tempo, ela está fora do tempo, ela é atemporal. A recompensa, ela é celestial, eterna, da qual receberemos a coroa da vida. Isso nos leva à esperança, à nossa visão de futuro, que nos redefine, que nos faz ser esse povo estranho, que mesmo em meio à morte, como a história que eu contei aqui, consegue cantar hinos de louvor. Assim como em Atos, mesmo ali os apóstolos, mesmo tendo sido chicoteados, tendo sido humilhados em praça pública, saíram felizes, alegres e regozijantes em Cristo, porque eles entendiam que não é nesta terra. Meus irmãos, a narrativa final do cristão, ela não é escrita pelos opressores. A narrativa final do cristão e a história completa e real é escrita pelo nosso próprio Deus, do qual é imutável, e é escrita pelo sangue do Cordeiro,
que está morto, que reviveu e agora reina. Mas ele foi perseguido e disse que nós seríamos perseguidos. Sabemos que nós passamos por um capítulo doloroso, e esse capítulo doloroso começou já assim que Cristo foi assunto aos céus. E ele nos trouxe um Consolador. Porém, a história não termina com Deus enxugando as lágrimas dos nossos olhos. Ela termina aonde começa, porque ali é apenas o início da glória eterna. Apocalipse 21:4 vai falar sobre isso. Então, o que a gente pode aprender frente a tudo que eu disse agora? Primeiro, você deve orar com conhecimento sobre essa perseguição, ok? Ore especificamente pelos líderes, pelos diáconos, pastores, missionários, famílias convertidas nessas nações hostis. Cada um recebeu uma bandeirinha. Guarde essa bandeirinha. Guarde pelo menos um mês. Se você guardar durante o resto do ano, Deus o abençoe. Mas guarde pelo menos por um mês e ore pelos salvos nesse país. Porque os salvos nesse país vivem em perseguição. Eles não têm a mesma liberdade que nós temos. Nós devemos usar os nossos recursos para essas organizações. Às vezes nós gastamos muito mais com uma pizza, não é? Gastamos muito mais com um refrigerante, gastamos muito mais com uma viagem, gastamos muito mais com presentes para as nossas esposas, ou para os nossos maridos, ou para os nossos filhos. Que tal deixar de viajar e usar esse dinheiro para enviar para missões? Que tal deixar de comer a pizza, fazer um jejum e enviar o dinheiro para missões? Que tal deixar de dar o presente para o menino mimado e enviar para missões? Que tal? Que tal também tirar um valorzinho da poupança, né? E enviar para missões? Que tal? Eles vivem situações reais. Eles não vivem o que vivemos. Outra coisa, como que nós podemos agir diante disso? Informe-se. Informe-se. Não viva só pelo que o pastor lhe fala, ou pelo que é informado no relatório missionário. Informe-se. Ligue para os missionários. Ô missionário, eu estou querendo orar por você. Se você não tem dinheiro para mandar para ele, ligue para ele. Missionário, eu estou querendo orar por você. Você está precisando de oração em quê? Com certeza ele vai dizer: olha, ore pela minha família, ore pelo ministério, ore por isso, por aquilo outro. Quem fez isso esse ano? Só nós três? Como igreja estamos pecando, né? Então nós devemos ser uma igreja que apoia, uma igreja que busca fazer a vontade de Deus, ok? Uma igreja que é fiel. Nós devemos entender que se vivemos em contexto de liberdade, nós devemos ajudar aqueles que vivem em contexto de perseguição. E não devemos nos acomodar com a relativa paz que o mundo nos dá.
porque não é paz, porque nós vivemos em guerra. A igreja é perseguida, porém ela é lavada pelo sangue do Cordeiro. E lembremos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que o Senhor possa confortar aqueles que estão em locais perseguidos e também aqueles que se prontificaram a enviar a mensagem dele a esses locais, e que nós tenhamos como igreja amor no coração para orar, pelo menos orar por cada um desses missionários, porque eles são carentes de oração. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor Deus, conforte a cada um dos Teus salvos nesses locais perseguidos. Ajuda, Senhor Deus, a Tua igreja com o entendimento da necessidade de missões, com o entendimento da necessidade de auxílio a missões. Que nós possamos usar, Senhor Deus, as nossas mordomias, não para nós mesmos, mas para Te honrar e Te glorificar, para o Teu reino, para ajudar cada um desses que fizeram um propósito em seus corações de pregar o Teu santo Evangelho. Como a Tua palavra fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a Tua palavra. Pai bendito, nos abençoa como igreja, nos ajuda a ter consciência e temor do Senhor neste sentido, respeito e Te amar realmente, não só de intelecto ou de palavra, mas em completude e ação. É tudo isso que eu clamo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.